SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Preste atenção na imagem. Sem leito disponível, a criança está internada numa cama improvisada num dos corredores do Hemorrio. Agora veja o que diz esta médica do hospital que não quis se identificar. No momento, a gente está sendo obrigado a negar a vaga de pacientes porque a gente não tem condição de fornecer um tratamento adequado para esses pacientes. Olá, meu povo brasileiro carioca, boa tarde. Hoje vai sobrar dedo na cara. Você vai ver reportagens exclusivas aqui no SBT Rio, onde você vai ter um material de denúncia, principalmente em relação ao drama que pacientes e médicos vivem dentro do Hemorrio do Rio de Janeiro. E mais por aqui, você vai ver família vive momentos de pânico na Zona Norte. 2 bandidos sequestraram um casal e a filha deles no Engenho da Rainha, mas não terminou por aí não. Os criminosos rodaram com as vítimas por várias comunidades e seguiram em direção à Avenida Brasil. O pai reagiu, desarmou o bandido e ainda atirou contra ele. A polícia fez o resto do serviço. Veja um trechinho da reportagem de Daniele Correia. Foi exatamente neste ponto da Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, que mãe e filha pularam do carro e o pai conseguiu desarmar os bandidos e atirar contra eles. Eu tive medo da reação. Reagir nunca é bom, né? Mas eu só queria me livrar daquela situação toda. Daqui a pouco você vai ver essa reportagem impressionante. Dr. Carlos foi chamado, já está aqui no estúdio com a gente. Mas antes eu vou te dar um recadinho, tá? Você não pode perder, gente. É um evento Barbie, tudo pode acontecer. E Team Hot Wheels no Boulevard Shopping em São Gonçalo, com parceria aqui do SBT Rio, que está imperdível. São 170 metros quadrados de muita diversão e criatividade. O espaço reúne atividades para meninos e meninas que estimulam a criatividade e a imaginação dos nossos filhos, além de proporcionar experiências divertidas para toda a família. As meninas podem entrar no guarda-roupa da Barbie, olha só, e se sentir como uma verdadeira boneca. Já os meninos podem curtir com videogames de última geração, com jogos e competições de corrida, além de mini pistas para brincar com os famosos carrinhos Hot Wheels. Não percam, tá? Vou te dar o recado aqui. O evento fica até dia 24 de setembro, das 14 às 20 horas, no Boulevard Shopping São Gonçalo, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, no centro de São Gonçalo. Então, tá marcado. Barbie, tudo pode acontecer. E time Hot Wheels, mais uma parceria do SBT Rio e do Boulevard Shopping São Gonçalo. Tá aí na tela para vocês. Antes de eu dar todas aquelas reportagens, você vai ver o caso impressionante desse pai que reagiu em relação a um assalto que ele não imaginava como poderia acontecer. Os bandidos se deram mal, ainda bem. Eu vou começar daqui a pouco com essa reportagem, mas antes, acidente com 2 ônibus, já tem as imagens, já pode jogar aí, meu pessoal aí de cima. Os ônibus deixam um morto e 10 feridos. Esse acidente foi em Nova Iguaçu, tá aí as imagens, o Paulinho tá colocando para vocês. O acidente aconteceu na rua Governador Amaral Peixoto, ali na esquina com a Dom Valmor, essa mesmo em Nova Iguaçu. Alô, Baixada, hoje passou um susto, né? Segundo as primeiras informações, um dos ônibus chegou a invadir a calçada, atingindo o poste em frente a uma loja de roupas. Você viu que ele chegou a invadir essa loja, né? De acordo com os bombeiros, Luiz Carlos Pinho, motorista de 41 anos, morreu no local, não teve tempo nem de salvar. Os 10 feridos foram encaminhados para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e também o Hospital do Joca. São os dois os principais ali, o Joca que fica em Belfor Roxo. Por causa do acidente, a via foi interditada durante parte da manhã. Você tá vendo aí? Eu fiquei preocupada, tô pedindo para minha apuração, ligou para os bombeiros, só vai saber a causa do acidente com uma perícia, mas essa semana a gente deu um acidente muito parecido na Zona Oeste com o ônibus da Jabur. Eu gostaria de saber o que está acontecendo com esses ônibus, que a gente sabe que a manutenção não é simplesmente regular, você paga a passagem e muitos motoristas, após aquela reportagem que a gente deu essa semana, acabaram ligando para a gente aqui falando, Isabelle,
Muitas vezes, a gente está sendo obrigado a sair da garagem sem o sistema de freio testado, sem parte de manutenção em dia, e a gente tem que sair para a rua para pegar passageiro, porque é proibido deixar o ônibus parado na garagem. Eu gostaria de pedir para a polícia fazer uma apuração muito séria nesse tipo de acidente, que pode ser que não é só um simples acidente de trânsito não, e sim falta de manutenção dentro da garagem, e o pessoal que paga a passagem paga para viver, para trabalhar, não para morrer em acidente. Exclusivo você só vai ver aqui. Você vai ver agora mais um descaso com os passageiros dos trens. Nossa equipe flagrou uma cena curiosa. Por falta de lugar para sentar na famosa nova estação do Maracanã, trabalhadores levam bancos de casa para esperar a composição. Detalhe, a estação é novinha em folha. O governo do estado gastou, meu amigo, 170 milhões de reais na reforma. Mas só esqueceu de coisa básica, sabe? O banco para o povo sentar. Veja na reportagem de Daniel Penafirme com produção de O'Hara. Veja. Repare na imagem. O senhor aguarda o trem sentado no banquinho. Isso porque na estação Maracanã não há onde sentar. Os usuários chegam aqui, às vezes o trem demora um tempo, principalmente no final de semana, e não tem um banco para as pessoas sentarem. Eu acho que isso é uma falta de respeito, né? De manhã cedo a gente trabalhar, além do trem estar lotado, não tem um banco para você poder sentar. Um absurdo, que ser todo dia eu tenho que fazer isso. A estação é nova, foi inaugurada há 3 meses, mas os problemas, esses são antigos e bem conhecidos. Olha lá a fiação exposta. Infelizmente, quando é feito as pressas sem planejamento, acontece isso. A gente que vai trabalhar todo dia, chega aqui na estação, não tem um banco para sentar. Parece que fizeram uma obra com pressa, correndo. Estão fazendo da gente aqui qualquer coisa, porque no valor da passagem que a gente paga, pode ter certeza que a gente merecia um banco aqui nesse lugar. A imagem agora é da estação Carioca do metrô, às 10 horas da manhã da última terça-feira. Olha só o tamanho da fila na bilheteria. Eram mais de 60 pessoas. Apenas um dos 7 guichês estava funcionando. Pior para a idosa, que teve de enfrentar a fila. Péssimo, a gente ficar aqui em pé, já vem de longe. Sem poder fazer nada para ajudar, a atendente tenta minimizar o problema. Conscientemente eu estou sozinha, mas não é assim não. Por causa dos vários problemas nos serviços prestados, o Metrô Rio e a Supervia acabam de ser multados em R$280 mil pela AGETRANSP, a agência do governo do estado que fiscaliza os transportes concedidos. Mas sempre que são multadas, as concessionárias recorrem, e a demora em julgar esses recursos faz com que muitas vezes as multas não sejam pagas. Só para se ter uma ideia, em 15 anos de concessão, a Supervia já totaliza R$6 milhões em multas, mas destes, apenas R$2 milhões foram pagos. Pior para os passageiros que enfrentam diariamente os vários problemas nos trens e no metrô. Muita superlotação. A gente veio com uma fardinha, pô. Horrível, Por quê? horrível, porque você não consegue se mover. A única alternativa, então, é esperar por mudanças sentado em um banquinho. Podia alugar aqui para os colegas, né? Um banquinho, né? Se alguém quisesse emprestar, eu até emprestaria. Alugar, não alugaria, não. Porque o senhor é honesto. Porque o senhor é um senhor trabalhador, diferente de quem fiscaliza essas duas concessões milionárias que só dão prejuízo para o trabalhador. Falo sim, senhor. Meu nome é Isabelle Benito. Se quiser, estou aqui na rua Campo de São Cristóvão, 105. Abre para mim aqui antes de eu mostrar as imagens. Para dona Getransp. Não, abre para mim, por favor. Para dona Getransp, que fica dando uma de bonita e multando a Supervia e o metrô, ó, dormir. Sabe por quê? Porque quando o cidadão dorme, ele fica menos palhaço. Vocês fazem a gente menos de otário. Quer dizer que vocês gastam, governo do estado me gasta 170 milhões de reais dos cofres públicos, dinheiro meu, da Zane, doutor Carlos, até do próprio governo. Até do próprio gente que está sentadinha lá, naquela cadeira gostosa, paga imposto. Eu espero. Para não construir banco. Multa o cara que projetou a estação, que ganhou uma nota, multa a construtora que fez essa reforma, que com certeza está com a conta bem recheada. O cara tem que levar banco de casa,
é impressionante, é surreal, é pra dar risada se não fosse pra gente chorar e criticar. Prepara o dedo na cara que eu não vou deixar barato. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Se eu posso fazer uma coisa, ó, vamos lá. Só na malemolência. Vocês não fazem a gente de otário, não. A gente tá aqui pra falar pelo povo. Dedo na cara dos três. Metrorio, Supervia e a dona Getrans, que pra mim merece mais do que dedo na cara. Em nota, o Metrorio informou que as imagens feitas pela nossa equipe não condizem com as imagens de circuito interno da Estação da Carioca. Meu filho, vocês estão monitorando a plataforma de vocês por câmera de segurança? Vai lá igual o nosso produtor O'Hara fez. E acrescentou que há 2 buffets em funcionamento e não um como mostram as imagens. Ah, então tá, a gente foi lá, tem aquele monte de fila e vocês estão desmentindo o que o nosso produtor que pegava o metrô estava sentindo, que paga a passagem também? A nossa produção também entrou em contato com a Secretaria de Transportes, mas, claro, ainda não obteve respostas sobre a falta de bancos na estação do Maracanã. Eles estão querendo um tempo para tentar inventar uma desculpa boa, o que não dá, né? Contra fatos, não há argumentos. Só para falar nesse caso também, olha a situação de quem estava hoje no trem da Supervia no Riachuelo. Bota aí, Paulinho. O povo tem que andar no meio da pista. A composição que seguia de Madureira para a Central do Brasil, Ramal Deodoro, segundo a Supervia, apresentou uma ocorrência no equipamento, sempre a mesma desculpa, que liga o trem à rede aérea quando saía da estação Riachuelo. Parou aí a informação. O pessoal teve que descer do trem, porque o trem estava parado, 10 para as 8 da manhã, 7h50, como a nota diz, pessoal indo para o trabalho, e aí teve que descer para tentar caminhar e pegar um ônibus fora, pegar pela estação, sem qualquer tipo de auxílio, como mostram as imagens que a gente recebeu pelo WhatsApp. Enquanto a equipe técnica, segundo a Supervia, reestabelecia o trem, segundo a nota da Supervia, alguns passageiros de uma outra composição que seguia de Japeri para a Central do Brasil, forçaram a abertura das portas e desembarcaram irregularmente na via e seguiram até a plataforma a pé, ali a estação de São Francisco Xavier. O trem que partiu de Madureira, segundo a nota, foi restabelecido em 12 minutos e também seguiu com circulação normal. Mas ainda de acordo com a Supervia, a circulação do ramal Deodoro segue com intervalos irregulares. Eu vou te falar uma coisa, ô Supervia, se a gente quisesse, é que a gente tem mais assunto para mostrar na cidade. Infelizmente, não que não seja importante a gente mostrar as irregularidades que acontecem com o trabalhador que pega o transporte público no Rio de Janeiro todos os dias. Mas é que a gente também tem outros problemas para mostrar. Mas se eu quisesse fazer um SBT Rio super fria do transporte público, a gente faria um programa de 2 horas. Porque todos os dias a gente recebe vídeos em que o trabalhador sofre na fila, onde não tem venda de guichê, aí no trem que para por causa de um sistema técnico que vocês explicam, mas a gente não é obrigado a saber. O fato é que na roleta nunca dá problema. O fato é que no caixa, para pagar passagem, eu nunca vi dar tilt nenhum. Eu nunca vi falta de comunicação entre a máquina do guichê, que recebe o nosso dinheiro, e a roleta para pagar passagem. Mas no sistema que leva o povo, no serviço em si, isso tem quase todo dia. Vem aqui, exclusivo. Exclusivo você só vê aqui no SBT Rio. Alerta máximo numa unidade de saúde importantíssima da nossa cidade, o Hemorrio. Funcionários e pacientes denunciam que falta de tudo no instituto. Nós conversamos com uma médica que já não sabe mais o que fazer. Daniel Penafirme foi até lá conferir as denúncias que são inacreditáveis. No momento, a gente está sendo obrigado a negar a vaga de pacientes porque a gente não tem condição de fornecer um tratamento adequado para esses pacientes. Preste atenção na imagem. Sem leito disponível, a criança está internada numa cama improvisada num dos corredores do Hemorrio. Agora veja o que diz esta médica do hospital que não quis se identificar. Faltava papel toalha, sabão, faltava gás, e aí isso é reabastecido, mas aí dura uma semana, na outra semana não tem de novo. E os remédios que estão faltando não são remédios assim, especiais, incluindo quimioterápicos básicos, antibióticos e remédios para dor, morfina,
anti-inflamatório, que são fundamentais para o tratamento dos pacientes hematológicos. Atualmente, eu prescrevo medicamento perguntando o que tem, né? E nem sempre o que é o certo, né? Então é uma situação muito difícil. Milena tem 15 anos e faz tratamento contra a leucemia no Rio. A adolescente teve porque precisou de um remédio e o hospital não tinha o medicamento. Aí a médica na época entrou com uma segunda opção, um outro remédio, tentando que ele fizesse efeito. Só que não fez efeito no caso dela. Ela teve uma parada respiratória, precisou de ser transferida para um CTI, que aqui também não tem. A menina ficou quase 48 horas esperando uma vaga, passando mal, esperando uma vaga de ambulância, uma vaga de CTI em outro hospital. Para garantir o tratamento da filha, Adriene teve que entrar na justiça. Só assim a unidade garantiu o remédio, que estava em falta, e simplesmente apareceu. Se ela tivesse começado a tratar, desde o princípio que ela começou, que apareceu esse fungo no organismo dela, tivesse tratado realmente com esse remédio certo, correto, não tinha acontecido o que aconteceu. Esta outra mãe tomou uma atitude radical. Desesperada por causa da falta de medicamentos, ela teve que comprar por conta própria o remédio do filho de apenas 4 meses, que sofre de anemia falciforme. A criança está internada no Hemorrio. Teve que comprar por causa que não tinha na casa. E eu perguntei ele se podia pelo menos comprar. Ele falou, podia. Você resolveu do seu filho e... Dos outros, não resolveu, nem que não tem dinheiro para poder comprar. Olha, nós procuramos, mas ninguém da direção do Hemorrio apareceu para dar entrevista ou qualquer tipo de explicação à nossa equipe de reportagem. De acordo com funcionários da unidade, o problema da falta de medicamentos acontece há cerca de 6 meses, período no qual teve início um processo de transição administrativa pelo qual o hospital está passando. Bom, seja lá qual for a justificativa, o fato é que a falta de remédios e de insumos médicos prejudica muito o trabalho dos profissionais da unidade, dos enfermeiros, dos médicos e também o tratamento dos pacientes. Assim, deixa toda a equipe de saúde muito angustiada e triste, porque a gente tem médico capacitado, tem equipe de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, tem leito e a gente não pode receber porque não tem remédio. É uma tristeza ver um instituto que sempre foi tão reconhecido chegar a esse ponto. Olha, primeiro eu quero esclarecer que até foi surpresa, para mim não, porque eu já tinha feito reportagem no Hemorrio. O Hemorrio não é só um banco de sangue. O Hemorrio trata de doenças ligadas ao sangue, entre elas a leucemia. Me causa uma tristeza gigante saber que o Hemorrio está nesse estado. Crianças com problemas hematológicos no sangue, com necessidade de vitaminas e medicações especiais, deitadas em macas no chão. Me causa tristeza ver essa mulher, uma profissional de saúde, entre a cruz e a espada, tendo que atender de acordo com o que tem no armário, no remédio do Hemorrio. Por que me causa uma tristeza profunda? Eu sei que o sistema de saúde pública é trash, é brabo, mas o Hemorrio sempre me pareceu um instituto muito bem organizado, muito bem trabalhado. É um instituto estadual com verbas federais. Não falta dinheiro. Falta gestão como tantos outros órgãos públicos, em que a população acaba se tornando a maior vítima. E o profissional da saúde, seja ele o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o cara que faz a limpeza do chão, o cara que faz a comida, refém. Refém de um ciclo em que ele pode ser acusado como o maior vilão do nada, por falta de gestão, por falta de capacidade de direção. De alguém falar, tá faltando medicamento básico? Tá faltando medicamento para quimioterapia para crianças com leucemia? Urgência, imediata, assina o papel, busca dinheiro, busca remédio. E o pai e a mãe que não tem dinheiro para pagar do lado de fora? É impressionante como vocês colocam a cabeça no travesseiro. A gente foi atrás da direção do Hemorrio, que esclarece que foi realizado um esforço conjunto entre as direções da unidade e o corpo técnico para a substituição dos medicamentos cujo insumo ainda não estava regularizado. No caso dos pacientes em tratamento domiciliar, a quantidade de medicamentos antes distribuída para cerca de 30 dias foi reduzida para períodos menores para evitar o desabastecimento e a interrupção dos tratamentos. A nota também informou que há vários processos em licitação em andamento para aquisição de medicamentos e insumos. Me desculpa, mas é blá, blá, blá que eu não vou ler o resto, pode passar. Vocês têm que agir mais na prática. Vocês têm que ir direto, andar no corredor do Hemorrio. Vocês têm que trabalhar diretamente com essas pessoas. Sai do papel. Toma vergonha na cara. Usa o nosso dinheiro com qualidade, porque tem. É milionário. A verba é grande. Pelo amor de Deus. Isso não afeta a questão do Hemorrio precisar de sangue, tá, gente? Vamos lá e vamos doar sangue, só para deixar bem clara a situação. Agora,
A matéria do dia. Uma família viveu momentos de pânico ontem à noite. 2 bandidos sequestraram um casal e a filha deles no Engenho da Rainha. Os criminosos rodaram com as vítimas por várias comunidades, fizeram terrorismo psicológico e seguiram em direção a Brasil. O pai, ao avistar uma viatura da polícia, jogou a filha e a mulher fora do carro, desarmou os bandidos e acabou matando um deles e acionando a polícia. Para mim, pai herói. As informações com Daniele Correia. Os bandidos renderam a gente dentro do nosso depósito. Nós estávamos de saída, eles abriram o portão e nos renderam. Colocaram a arma na nossa cabeça e nos ameaçaram. Os criminosos fizeram a família refém no banco traseiro do carro. Rodaram com eles por quase 2 horas, passando por várias comunidades. Por dentro do Complexo do Alemão, próximo à Favela da Galinha, Purinhaúma, rodamos tudo. A filha conta que os sequestradores eram agressivos, grosseiros e o tempo todo diziam que iam mexer com a princesinha do pai. E o meu pai, que é hipertenso, começou a passar mal. E ele não aguentava ver aquilo, ficou em desespero. Na Avenida Brasil, o pai avistou um carro da polícia e teve uma reação inesperada. Meu pai abriu a porta e nós dois jogamos a minha mãe, empurramos a minha mãe e depois eu me joguei ainda com o carro em movimento. Foi exatamente neste ponto da Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, que mãe e filha pularam do carro e o pai conseguiu desarmar os bandidos e atirar contra eles. Eu tive medo da reação. Reagir nunca é bom, né? Mas eu só queria me livrar daquela situação toda. Eu imaginei que o pior iria acontecer. Assim que os policiais perceberam o que estava acontecendo, houve uma troca de tiros. Um dos sequestradores morreu, o outro ficou ferido e foi levado para o Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Peritos estiveram no local e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Não sei o que vai ser daqui pra frente. Eu espero ter um pouco de segurança. É complicado, porque a gente vive em um mundo muito impune, não há justiça. Corta pro Dr. Carlos. Eu vou deixar que a opinião do Dr. Carlos seja a responsável, a técnica e que vai te aconselhar. Só vou dividir com você o sentimento que eu tô agora. Pensa você. Um trabalhador, um empresário, lá com a mulher e com a filha bonita, jovem, sai do trabalho com a filha atrás. Cena de filme. Com a filha atrás. Os 2 caras entram com arma. Vão matar, vão matar, vão matar. Ah, que filha bonita, é princesinha do papai. A gente vai pegar a princesinha do papai. A gente vai fazer o que a gente quiser com a filhinha do papai. 2 horas falando isso. A pressão do cara, do pai de família, foi subindo, subindo, subindo. Sem saber qual era o destino que iria tomar, se ele e a mulher iam ser mortos e a filha poderia ser estuprada. Ele, numa atitude de sim, de pai de família... Não tô falando se é o certo ou se é o errado, isso é o Dr. Carlos. Diminuiu a velocidade do carro na Avenida Brasil ao ver uma viatura da polícia, abriu a porta, jogou a mulher, fez a filha se jogar, atitude arriscada, sim senhor. Desarmou o picareta do bandido, que ainda tudo é ruim de mira. O vagabundo ainda é ruim de mira. Atirou contra o bandido e ainda conseguiu acionar a polícia. Dr. Carlos, eu sei que o senhor vai falar que a atitude desse pai de família foi arriscada, todo mundo poderia estar morto agora, não só bandido e tudo mais. Mas você vai ver daqui a pouco os detalhes que essa família vai dar, que deu entrevista pra gente. Não dava pra saber o que ia acontecer, ele estava no limite do estresse dele, né? Isabelle, boa tarde a todos. Boa tarde. Isabelle, para você ir para sua casa, você pega a linha amarela, mas também você pode ir pela Grajaú Jacarepaguá, você vai chegar na sua casa de qualquer maneira, mas às vezes você vai demorar, às vezes você... Entendeu? É a mesma coisa o caminho do crime. Nós, policiais, até nós, não sabemos como vamos lidar com situações como essas. No momento do assalto, esse crime de sequestro relâmpago, isso é uma criação que as pessoas, uma gíria que as pessoas criaram, isso é um outro crime chamado extorsão. Nesse momento, você não sabe o que você vai fazer, mas o bandido, o marginal, sempre fica colocando, entre aspas, aquele terror na vítima. Esse terror de que vai pegar a filha, de que vai fazer isso, tudo isso é um grande conjunto de coisas para você fazer exatamente o que ele quer. Ou parar num caixa eletrônico, ou dizer onde tem mais dinheiro, essas coisas todas. Esses aí tomaram Só que isso, às vezes dá errado.
Assim, nós, da polícia, não aconselhamos ninguém a reagir, porque essa reação foi maravilhosa. Inclusive, um morreu, um marginal morreu. Só que nós não aconselhamos a reagir, Isabelle, porque, infelizmente, nesses momentos, sempre a vítima é a maior prejudicada. Eu sei que a reação foi muito boa, tudo deu certo, graças a Deus, mas quando ele jogou a filha, poderia vir um carro atrás, matar a filha. Quando ele reagiu, ele poderia morrer e essa filha hoje está sem pai. Então, assim, o que eu quero dizer é que, palmas para ele, mas que nós sempre aconselhamos, até porque, de repente, as pessoas não têm essa prática, a não reagir. Eu concordo com o senhor, mas eu imagino, e para falar sobre essa situação, eu não vou identificar este pai, que para mim foi herói esta madrugada, que conseguiu reagir e salvar a família dele, está por telefone agora. Boa tarde, meu senhor. Nada mais do que o senhor para poder falar para a gente o porquê o senhor tomou essa atitude, em que momento o senhor falou, não dá mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Boa tarde. Boa tarde. Para mim foi uma situação assim, muito constrangedora e a situação estava fugindo ao controle deles e não meu. Eu estava com tudo pensado, só aguardando a oportunidade certa para tomar a atitude, porque as pessoas criticam, não é correto fazer o que eu fiz, mas eu joguei a minha esposa e a minha filha fora do carro e depois sim que eu fui tomar a arma deles. Como que o senhor percebeu que era o momento? Eles se distraíram? Como que você tomou essa atitude? O senhor diminuiu o carro? Como que foi esse momento? Não, eu não estava dirigindo. Quem estava dirigindo era ele. Eu só esperei o momento da viatura, qualquer uma, civil, militar, qualquer uma que ficasse igual com a porta que estava a minha esposa, eu iria jogá-la fora. Quando a viatura chegou praticamente em cima da porta da minha esposa, eu a joguei fora junto com a minha filha, e o rapaz apontou a arma para mim e eu tive que fazer aquilo, porque se eu não fizesse, eu não tenho nenhuma dúvida que eles o fariam comigo. Então, eu estava defendendo as duas coisas que eu mais amo na vida, que é a minha esposa e a minha filha. Eu não estava preocupado comigo em nenhum momento. Mas eu sabia que, pelo que eles haviam já comentado dentro do carro, as torturas que eles haviam fazendo, que se eles fossem fazer alguma coisa com a minha filha, eu amarrado a uma cadeira, eu morreria na hora ali. Então eu preferi fazer isso. Eu imagino. O senhor esperou um momento em que o senhor achou que não tinha mais como, né? Que a partir daquele momento eles fariam algo de ruim mesmo com a sua família, né? Eu só vou pedir um pouquinho para o senhor segurar na linha. Eu vou pedir para a gente tem mais história, tem mais um depoimento aqui. Eu vou pedir para esse senhor, que para mim é um pai herói hoje. Eu vou pedir rapidinho para ele segurar na linha. Atenção, produção. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouco com este pai. Só um minuto, daqui a pouco a gente está de volta. Hoje, tá na hora do show. Deixe a alegria chegar. Qual a diferença do jegue pro jumento? A praça é nossa. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT. Eu só acredito na política feita junto com as pessoas. Por isso, desde que eu assumi o mandato, venho fazendo uma política diferente. Vou até as cidades, presto contas em praça pública. Vem junto com a gente para esse novo jeito de fazer política. Sou Glauber para deputado federal. Extra forte, extraordinariamente forte. Sou médica e há 30 anos luto pela saúde. Os serviços público e privado devem atender os cidadãos sem fila ou descaso. O SUS precisa de mais recursos que devem ser gastos com decência. Vida é prioridade. Vamos defendê-la, custe o que custar. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos.
Com a minha lei complementar, o Rio foi o primeiro estado a exigir ficha limpa nos cargos públicos. Para combater a corrupção, quero aprovar o projeto dos comitês comunitários para fiscalizar obras públicas. Salomão 13.104. Wonderstruck Enchanted, uma fragrância da Taylor Swift. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. Minhas amigas e meus amigos, está chegando a hora de cada pessoa dar maior importância ao voto. Porque o seu voto pode melhorar a sua vida e a vida da sua família. Para deputado, vote PT, vote 13. Os fabricantes de TVs com acesso à internet determinaram uma condição expressa para vender nesta sexta. LED 40 Smart TV, acessa. O Brasil vai saber hoje à noite que condição é essa na liquidação nacional da indústria na Ricardo Eletro. Fred, é possível mudar de vida com apenas R$7? Não, Neto, com a Telecena dá. Além de R$300 mil na hora em casa, carros, motos, super TVs, tablets e vários prêmios de R$1.000. Ah, e todo domingo tem sorteio. E no final você concorre a meio milhão marcando mais pontos, 350 mil marcando menos pontos e 400 mil com a Telecena completa. E tudo isso por apenas R$7, ou melhor, R$3,50. Porque após um ano você recebe a metade do valor corrigido. Telecena, compre já a sua. Estamos de volta, estamos juntos, a gente continua ao vivo com o pai herói que salvou toda a família esta madrugada. Ele foi abordado por 2 bandidos que torturaram a família psicologicamente. Eu estou com ele, vou preservar o nome dele por uma questão de segurança. O senhor estava me contando aí as imagens do seu carro. Quando o senhor conseguiu tirar a sua filha e a sua esposa de dentro do carro, o que aconteceu a partir desse momento? A partir desse momento, eu pulei do banco de trás, né, do banco traseiro, para o dianteiro. E travei o tambor do revólver do rapaz, porque se você trava o tambor do revólver, ele não dispara. Você fica meia hora agarrado ali e não vai haver nada. Se você soltar, aí sim. O senhor tem algum treinamento? Eu não conheço o senhor fisicamente. O senhor tem algum treinamento ou o senhor pegou eles no susto mesmo? Não. Quando eu era jovem, eu gostava de caçar, mexer com arma. Eu tenho assim, um pouco de conhecimento. Então eu tive que fazer isso. Travei o tambor do revólver e os 2 partiram para cima de mim. Eu dei uma mordida nesse que está hospitalizado. Ele deve estar com uma marca até profunda na mão, porque eu estava com uma gana de matar ou morrer. Aí ele soltou a arma. E aí... quando ele soltou a arma que eu efetuei o disparo no motorista, que era justamente para descontrolar o veículo ficar descontrolado. Olha, não adiantava eu atirar no outro e ele ficar com domínio da situação. Eu tinha que dominar quem estava com domínio, já que a arma já estava comigo. Eu vou agradecer então eu tive que fazer isso. Eu vou agradecer muito a participação do senhor aqui, muito obrigada. E vou desejar, sabe o que para a família do senhor? Paz. E assim, ó, por mais que muita gente, eu estou falando aqui, não deva reagir, a gente sabe disso, o doutor Carlos reforçou, que é muito, muito raro ter um final feliz como o do senhor. Eu acho que o senhor hoje está respirando aliviado e eu, como mãe, acredito que o senhor esteja assim. Muito obrigada pela participação do senhor e que tenha paz, muita paz na vida do senhor, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar aqui, senão eu continuaria com ele. Agradece aí, produção, que mesmo diante dessa situação, ele atendeu a gente, falou ao vivo aqui com a gente vai preservar o nome dele por uma segurança. Tem mais exclusivo aqui, mais reportagem exclusiva. A nossa equipe flagra bandido armado circulando no Morro do Caramujo, em Niterói, que tá uma situação difícil lá, né? Onde 2 PMs foram baleados durante um intenso tiroteio. Um policial que já trabalhou na região revela que a comunidade é a mais bem armada hoje em dia do Rio de Janeiro. Mônica Chagas. O cinegrafista Rômulo Ribeiro flagrou um homem exibindo uma arma no alto do morro. O rapaz mostra que está observando a nossa equipe. Toda a parte alta da favela é tomada por marginais. É a favela, sem dúvida, mais bem armada, tá? Com o maior número de marginais, é o Complexo do Caramujo. As palavras são de um policial militar que trabalhou por anos em Niterói. O município, que já foi considerado tranquilo para morar, parece ter perdido esse posto. A cidade de Niterói, ela nunca passou por um período como esse. A violência está muito grande. Qualquer lugar de Niterói está grande. É mais tiroteio mesmo.
O tiroteio já faz parte do dia a dia de quem mora aqui. O complexo do Caramujo hoje é considerado pelos policiais como um complexo do Alemão de Niterói. Isso por conta do armamento pesado que circula na localidade. Diferentemente do Alemão, que possui 16 favelas, aqui abriga 4 comunidades. A gente está em um dos principais acessos ao complexo, que é a Rua Bombeiro Américo. E é aqui onde fica o DPO. Os traficantes daqui também não se intimidam e atacam. Repare, na fachada do posto da PM, está cheia de marcas de tiros. O DPO é todo furado. Esse DPO ele fica na parte baixa. Então, um combate ganha quem está na parte alta, né? Há 30 dias morando no Caramujo, o seu Nunes já pensa em ir embora daqui. Não dá para morar aqui, tem família, nem minha filha quer me visitar mais. Na madrugada de segunda-feira, PMs do 12º Batalhão ficaram encurralados na localidade conhecida como Caixa d'Água. 2 agentes foram baleados durante a operação. Foi baleado, Emerson também, na cabeça e na perna. O PM revela que essa não é a primeira vez que colegas ficam presos no meio da comunidade. Ele também denuncia que as armas usadas pelos policiais nem sempre funcionam. Tinha armamento que não funcionava. Tinha armamento que falhava, dava 3 tiros e emperrava. A violência não se restringe às favelas. O número de roubos em Niterói aumentou 5 vezes mais nos primeiros 7 meses do ano, comparado ao mesmo período de 2010, quando a política de pacificação foi intensificada no Rio. São Gonçalo, município vizinho, também sofre com a criminalidade. O governo estadual prometeu aumentar o efetivo dos batalhões de Niterói e São Gonçalo, mas ainda não tem data para acontecer. Enquanto isso, a população e os próprios PMs viram alvo da bandidagem. Estamos dentro da caixa d'água aqui, tá ruim de sair. Pede prioridade aí, manda vir a viatura aí, meu irmão. Pra cá. O que nós vamos fazer quando mais um dos colegas tombarem? Esse é o SBT Rio. Mostra a imagem, por favor. Coloca a imagem do Romo. Imagem exclusiva que a gente captou quando a gente foi fazer a reportagem para ter uma noção da situação do Caramujo. Olha no alto. O bandido sabe que está sendo filmado. O bandido não está ligando para estar sendo filmado. Pelo contrário, Dr. Carlos Augusto Nogueira, ele está mostrando o seguinte. Meu irmão, aqui tem dono. Meu irmão, o Caramujo é nosso. Tô errada? É idiota, né, Isabelle? Porque o Caramujo não é deles, né? Pode temporariamente estar sob domínio, aquela área está sob domínio dele. Eles vão para a parte alta porque dificulta a polícia chegar rapidamente até onde eles estão. Eles podem fugir mais rapidamente. Aquele rapaz de mochila, normalmente é o fogueteiro, é o olheiro. Só para o pessoal entender que é idiota, só está xingando traficante, não sou eu, né? É claro, pelo amor de Deus. Só para a gente botar a imagem, para ver aí, ó. Dá um zoom aí, Reinaldo, obrigada. Essa é a imagem, né, doutor Carlos, que o senhor está falando pra gente, em que ali, ó, embaixo daquele guarda-sol ali, tem um bandido, né, doutor Carlos, com uma pistola na mão? Exatamente. Olha lá, ó, ali a pistola. Eu falei que ele é idiota porque temporariamente aquilo dali é dele, aquilo dali é do Estado, né? E aí, é o que eu falo, Isabelle, aquele rapaz que está de mochila nas costas, que ele fica com radinho, fica com foguete assim na mochila, que é o fogueteiro. Quando a polícia chega, ele dá o sinal de que a polícia está chegando. E outra, eles procuram a parte alta da comunidade, porque o informante tem dificuldade de circular naquela região. O rapaz está andando, eu mesmo estou olhando aqui por quê? Está andando aqui por quê? Então eles já sabem. Tô filmando. Exatamente. Isso que você está vendo aí, ó, balançando na sua tela aí, ó, isso daí não é balão de aniversário, não. Isso daí não é brinquedo, não, meu amigo. Isso daí é uma pistola, né, doutor Carlos? Exatamente. E o armamento, Isabelle, ele falou assim, porque o armamento da polícia, a pessoa precisa limpar o seu armamento. Quando você dispara, a munição, a pólvora, aqueles resíduos que saem do projétil, eles ficam queimando, eles ficam derretendo, depois eles secam. Então o armamento tem que ficar sempre, você tem que sempre limpar o seu armamento. E outra coisa, Isabelle, eu corri atrás disso aí, eu fui procurar saber por que a munição está sempre, como se diz, trepando na arma, como ele diz, engasgando, né? A gente chama trepar a munição na arma. Os carregadores das polícias, 80% dos carregadores não tem manutenção. O carregador tem uma mola, que aquela mola ela empurra a munição para dentro da câmara para você atirar. Ninguém faz de tirar a munição todo dia quando chega em casa e deixar o carregador com a mola ativa. Mas parece que o bandido está fazendo a lição de casa. Porque... Não, tá não, emperra muito. É porque ele não está aqui para dizer. Se você está falando, quem sou eu, né? Pois é, né? O que é isso daqui que vocês estão falando? O que é essa informação aqui?
A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informou que o PM Emerson Oliveira, a brigada, gente, é o pessoal lá, o Emerson, que é o PM que foi baleado aí no Caramujo, ferido nesse tiroteio de segunda-feira. Infelizmente, teve morte cerebral confirmada. Essa é a informação que chega agora pra gente, pra você ver o perigo e o tanto que o Estado tem que olhar pro Morro do Caramujo. O senhor disse, nem minha filha me visita mais. Infelizmente, acabam de confirmar que foi, sim, lá no Azevedo Lima, a morte desse Emerson, que a gente viu o colega dele mesmo baleado pedindo socorro. É uma notícia que a gente não queria dar, mas tinha que dar aqui para informar vocês, tá? Foi preso o homem que tentou estuprar uma estudante de direito na Barra da Tijuca. Ela caminhava pela Avenida das Américas quando foi abordada, mas a jovem conseguiu fugir. Segundo a polícia, ele teria feito outras vítimas horas antes, ali na Avenida das Américas, perto do Barra Shop. Vamos falar mesmo. A reportagem é de Eduardo Oliveira. Quando ele anunciou, mostrou a arma, mostrou o canivete, eu pensava, cara, eu vou morrer. Nas pernas, ferimentos e arranhões. A estudante de direito passou por momentos de terror. Foi quase 1 hora em poder do criminoso. Violento e descontrolado, Ivanildo Bezerra Alves ameaçava a vítima de morte durante todo o tempo. Mostrou o tempo todo um volume que tinha na cintura, indicando que era uma arma de fogo. Avenida das Américas, segunda-feira, 9 horas da noite. A jovem de 23 anos tinha acabado de sair do curso de inglês. Estava voltando para casa quando foi abordada por um homem que seguia a pé. Ele anunciou o assalto. Ela entregou o celular e R$16 em dinheiro. Mas não era só isso que o criminoso queria. Ele pediu para ir para um lugar mais reservado comigo, mais escuro, porque a gente estava chamando muita atenção. Ele mandou eu subir na moto, falou que ia me matar se eu não subisse. Logo depois de ser obrigada a subir na garupa da moto, a jovem foi levada até uma mata próxima ao Rio Centro. O local escolhido pelo criminoso para estuprar a vítima foi este aqui. Eles andaram cerca de 30 metros por esta trilha até chegar neste ponto, onde o terror psicológico foi ainda maior. Mas o que parecia inevitável teve um outro desfecho. Tentou me estuprar, anunciou, falou que me queria, tentou me beijar e eu fiquei esquivando. Tentei fugir pela primeira vez, mas ele acabou me capturando. Botou um canivete no meu pescoço, a gente entrou numa luta corporal. Em uma distração de Ivanildo, a jovem conseguiu finalmente entrar na mata e correr até a Avenida Abelardo Bueno, onde foi socorrida por um motorista. Comecei a pedir desesperadamente por socorro no meio da rua, pedindo para algum carro parar, até que um senhor parou, o senhor Luiz. Ele parou e me ajudou, chamou a polícia, ligou para os meus pais. O criminoso, durante a perseguição à vítima, acabou sofrendo um acidente. Ele estava praticamente ao lado do local onde a jovem foi socorrida. Ou seja, ele voltou para a rua, pegou a moto dele e tentou me cercar pelo outro lado. Só que, graças a Deus, ele acabou batendo a moto e foi impedido de me pegar. Ivanildo foi preso e levado para ser atendido no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a polícia, ele foi reconhecido por uma segunda vítima, que teria sofrido abuso sexual no mesmo dia. A mulher esteve na delegacia e confirmou o estupro. No dia seguinte a gente voltou lá para buscar as minhas coisas, a gente achou chinelo lá, naquela área que eu tava da trilha. Ou seja, eu não fui a primeira a ir para lá, isso é um crime bárbaro, é uma agressão absurda contra a mulher. Eu ainda não sei como eu vou levar esse trauma. É uma porcaria, né, doutor Carlos? Ela tá certa. E ela tá certa. De homem, né? Normalmente leva para o mesmo lugar, Isabelle. Realmente leva para o mesmo lugar, o lugar que ele se sente seguro, que tudo deu certo, ele leva as vítimas para o mesmo lugar. Nós tivemos um caso desse na Barra, em que nós tivemos que pintar um carro de táxi, porque depois que ele estuprava, um rapaz estuprava as pessoas, ele pegava sempre um carro, um táxi, pedia uma carona, fingia que estava machucado, e nós conseguimos pegar ele assim. Ele tinha acabado de praticar um crime de estupro, e nós conseguimos pegar ele, porque ele entrou no nosso táxi. Agora imagina o desespero, porque ali perto do Península tem muita mata ainda. Exatamente. Apesar dele ter... pego a vítima ali no Barra Shop, frente ao Barra Shop, que é movimentadíssimo, cheio de mulher, as pessoas estão andando muito rápido, não percebem. Você não percebe que alguém pega alguém pelo braço e vai levando e, pô, se tá armado, meu amigo, tu vai pra tudo quanto é lugar. Entra nessa matinha ali, ele já teria feito outras vezes. Bota a imagem, por favor. Aí, ó, ai, tá dolorido, ai, tomei um tombinho de moto. A cara disso. Sei que eu tô achando estranho. É muito difícil você pilotar uma moto e render uma pessoa ao mesmo tempo. Eu me lembro do maníaco do parque, que ele depois estuprava e matava suas vítimas, mas no começo ele ganhava a pessoa no papo. A pessoa entrava na moto dele, ele ia fingir que ia tirar foto. Duvido que essa menina... Não, isso daí é rendido, doutor Carlos.
Daí é medo, medão, filho de Deus. Deus me livre. Aí, ó, segundo a polícia, ele fez mais vítimas. Pode comparecer a 16ª aí, se você reconheceu esse pilantra na nossa tela, tá bom? Um beijo pra essa minha amiga que passou esse sufoco e foi corajosa, tá? Beijo pra você que mora aí na Barra. Deixa eu te falar o seguinte, eu tenho que ir pro rápido intervalo. Hoje o tempo tá passando rápido, porque daqui a pouco tem a Turma do Esporte. Golaço a gente vai fazer, mostrar a rodada. Eita, que a rodada pro Carioca não foi nada boa, hein? Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. O nosso compromisso é com educação e trabalho. Vote nos candidatos do PDT. Sou líder do PDT na LERJ. Honro o legado de Brizola. Educação, trabalho e respeito ao povo. Luiz Martins, 12200. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. O nosso compromisso é com educação e trabalho. Vote nos candidatos do PDT. Você que é de Caxias conhece o meu trabalho. Deputado estadual Mazinho, 12340. Quando você for escolher um candidato, não é só votar e acabou. Se ele der uma opinião errada, é como se você estivesse falando. E esse peso vai ser carregado para cima e para baixo. As pessoas vão olhar como se a culpa fosse sua. O pior é que vai ser mesmo. Conheça bem seu candidato para você não passar por isso depois. Pense bem antes de votar. Você é responsável pelos políticos que escolhe. TSE, Justiça Eleitoral. Minha própria história de vida me deu essa força para lutar, para mudar, que veio da minha criação, da minha infância, ser filho de um operário. A minha mãe até hoje, com 83 anos, não tem uma empregada. Humildade, sempre pisar no chão. Humildade, tudo na vida, sempre eu falo por ele. Você tem que ser sempre o que você é. A única coisa que eu não mudo é o meu jeito. Os fabricantes de TVs com acesso à internet determinaram uma condição expressa para vender nesta sexta. LED 40 Smart TV. Acessa. O Brasil vai saber hoje à noite que condição é essa na liquidação nacional da indústria na Ricardo Eletro. É com muito orgulho que a gente recebe o resultado do último IDEB. Nosso estado subiu 11 posições no ensino médio e alcançou a 3ª melhor nota do Brasil. A gente sabe que ainda pode melhorar. Por isso, vamos investir ainda mais na qualificação e na remuneração do professor. Abrir mais 100 colégios de tempo integral com formação profissional. E seguir trabalhando para ter o melhor ensino público do país. Eu tenho certeza que a gente chega lá. Haroldo, eu tô indo embora. Falei pra gente fazer um seguro de vida e acidentes pessoais com a Penisa. E você nem ligou. Eu tava pensando no futuro das crianças. Caso algum imprevisto acontecesse com a gente. Isola, essas coisas acontecem com os outros. Chega! Vamos, mamãe. Opa, e eu? Você? Você agora é o outro. Cateniza. Protege sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. São Paulo briga com o Rio de Janeiro pelas águas do Paraíba do Sul. Um tema sensível que ganha repercussão nacional. O nosso estado precisa no Senado de um político preparado e com autoridade para defender os nossos direitos. O Legislativo é uma casa fundamental para que se aprenda a ouvir, falar, negociar. Até se entende os problemas de São Paulo em relação à água. Mas há um conflito. No Senado eu vou defender o Rio de Janeiro. É a nossa água. Ninguém vai tirar. César Maia, 255, porque um senador não se faz da noite para o dia. Sunday by Justin Bieber. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. SBT Rio. Oferecimento. Novo pilão extra forte, extraordinariamente forte. Tamo de volta, tamo junto. Agora é a hora da bagunça com os meus meninos, né? Rodou a vinheta! SBT Esporte. Oferecimento.
Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. E Imediata BMG. Nosso crédito é pra você. Tá, que bom. Garotinho foi fazer o jogo lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá. Foi lá pescando, Fazer o jogo do Flamengo. Disse que vai trazer uns 5 peixes pra gente. E mais algumas mentiras. Mas aí, só não pode dar a rodada, só pode ser igual a rodada do Brasileirão, hein? Nossa senhora, ontem foi terrível. Vamos ao destaque do Del Aran. Fala aí, meu guerreiro. Parceiro, ontem tu sabe que o Ayrton veio e pisou na cabeça do pato. Porra, se ele tivesse pelo menos afogado o ganso, já seria legal. Porra, ô Ayrton, tô te entendendo, parceiro. Que loucura, hein? Porra, que isso. Passou a noite inteira acordada. Gerson Canhotinha de nem dormiu. Fala, Canhota. Tu tá abatido, hein? 48 anos de casado? Ainda tô com sono. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Gilson. Gilson. Parceiro? Escalação do time? Não, é porque eu vou lembrar pro Gilson e pros amigos os melhores do jogo de ontem, Flamengo e Goiás. Tem que trazer cola. Tenho que trazer cola para você saber os nomes, para eu não esquecer. João Paulo, os melhores. Sensacional. João Paulo. Tá passando os lances aí, ó. Arthur e Canteiros. Nossa Senhora. Com esses três, o Flamengo vai ser campeão do mundo. É verdade. O Flamengo já caiu. O Flamengo agora já está lá embaixo, já é 12º colocado. Era nono, estava cheio de gás. Aumentaram o preço do ingresso para domingo que vem contra o Corinthians. E agora, tá aí na tela para você. Olha só o Mengão. Olha o Mengão, que beleza. Cara, então, eu tô cega. Abre a tela aí, já. Abre a tela, tá lá. Olha o gol do Samuel. Olha lá, Samuel. O Eric veio, dribla 1, 2, 3, 4, deu pro Samuel. Mas vem cá, aquele Samuel. Samuel. Samuel do Fluminense? Isso, mas você não sabe da maior, vai saber agora. O Samuel, esse que fez o gol contra o Flamengo, é do Fluminense. Isso. Então já está tudo certo. Estamos trazendo. Por que? Tu tá comprando também? Não, eu sou tricolor. Ah, tá. Tô trazendo o Samuel pro Fluminense. E tá dando o Fred. E mandando o Fred pra lá. Mas o Fred tá cansado, gente. Dá pra ficar de férias, né? Ah, tá bom. Só pra isso. Agora, essa vitória, o Vanderlei estava todo animado, o Flamengo não jogou rigorosamente nada. E perdeu pro Goiás, que disputava com ele. Aí subiu o Figueirense, subiu, o Flamengo caiu. Olha que situação. E agora, Gil? Tá chegando ali de novo, na zona perigosa. Faz o que ainda querem aumentar o preço do ingresso? Não, já aumentaram. Para domingo não vai baixar mais. A Malandro tá de sacanagem, parceiro. Tá de sacanagem. Eu não acredito em grande público. Você acredita em grande público não domingo, gente? Flamengo e Corinthians? Não acredito por isso. Primeiro, pela derrota de ontem. Segundo, que é contra o Corinthians. E o Flamengo tem que ganhar. Agora, o que ele tinha que fazer? Baixar o preço pra galera invadir e ser... Mas aumentaram. Exatamente. O que você tem contra mim? Por que o Flamengo tem que ganhar do Corinthians? Qual Porque é a você é corintiana? Olha só, em São Paulo, meu pai tá assistindo agora, ele é fã do Canhotinha. E corintiano. Né? Manda um beijo pra ele, é Silvestre o nome dele. Silvestre Stallone. Ele tá muito nervoso. Ele é Silvestre Stallone. Lá em São Paulo, mas Silvestre Stallone. Vamos ao Botafogo. Você fez o Botafogo, o Botafogo jogou bem. Jogou pra Dedé. O primeiro tempo foi um jogão. São Paulo venceu por 3-2, mas poderia ter sido o Botafogo a vencer. Agora, no segundo tempo, primeiro, meu querido Alisson, vai perder gol assim lá no Caixa Prego. Calma. E Ayrton, tu tinha que ir pra cadeia, parceiro. Pois é, mas se aí você ele fez com o Pato ontem, pelo amor de Deus. E ele sendo expulso prejudicou demais o time que estava bem no jogo. 2 minutos de jogo. Mas ele faz sempre isso. Ele é não cartão amarelo, é cartão vermelho. Ayrton, meu filho, acorda, meu filho. O culpado é quem bota ele pra jogar. Esse, e o sabendo Botafogo, que ele é assim todo dia. E o Botafogo está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Eu sei, Gilson, mas o Botafogo todo quebrado, não tem papel numerado, o Faz-me Rir não aparece por lá, e os jogadores estão lutando, estão fazendo o que pode. Estão passando os gols aí. E de novo o Pato deitou. O Pato. Ganso, Pato. Pato foi o melhor em campo. Foi. Aliás, está voltando a jogar bem. Pelo menos isso, mas é o Muricy, o dedo do Muricy. Pato joga na seleção ou você tá querendo demais Se do continuar jogando desse jeito, ele vai voltar à seleção. E o goleirinho? Tu acha que o goleirinho falhou? Não. Muito pelo contrário. Ele foi muito bem no jogo de ontem. Ali foi o seguinte, o Pato soltou
um pombo sem asa. Mas o quarto gol do Pato eu achei meio impedido, hein? Um pouquinho Não, adiantado. foi contra-ataque. Não foi, não. Contra-ataque. Aquilo ali já foi no final do jogo, Gilson. O Botafogo foi heróico. Queria saber se o moço é São Paulino. Parece que sim. Parece que já mudou. Depois do Corinthians, o melhor, depois do Cruzeiro, o melhor time do campeonato hoje é o São Paulo. Eu tô achando que é muito também estabilidade. Vocês estão falando agora... O São Paulo cresceu pra caramba no campeonato, já encostou. Claro que o Cruzeiro tá com a frente boa. É fácil ser bacana enquanto o Inter que tava vindo lá, deu aquela escorregadona. O Inter agora não ganha de mais ninguém, perdeu pro Vitória. Deus me livre, guarde. O Inter perdeu pro Figueirense em casa domingo e ontem perdeu lá no Barradão pro Vitória. O Abel começa a balançar lá, que a galera faz pressão. O Fluminense foi bem, né, Caioca? Você gostou, né? Eu gostei, sabe por quê? Porque eu não vi. Eu adorei. E a gente vai passando daqui a pouco. Só para relembrar, como jornalista, foi aniversário de casamento, então ele não viu Neca Olha o gol do Figueirense. Olha o gol do Figueirense. Gol do Everaldo. Ele escorregou e fez o gol. E esse gol do Fluminense, a bola bateu na trave, sobrou limpinha. E aí, hoje é o melhor jogo. Esse é o gol do Figueirense. Olha que bobeira. Malandro, o Cavalieri caiu, gol equilibrou, da perna, em pé. E fez o gol. Em pé ele levou o gol debaixo das pernas. Como que é a perna do João Paulo? Como que é? Aquele teu amigo do E aí, o gol do Fluminense é o Cícero, que foi a melhor contratação, na minha opinião, do Fluminense, hein, Gerson? Mas o Cícero já é bom jogador há muito tempo. Não, mas ele estava no Santos jogando bem. Exatamente. E o Fluminense investiu nele, tá aí bem. Exatamente. Agora, quem precisa subir um pouquinho, né, de produção, porque é exatamente numa área complicada, que é o meio do campo, é o Jean. Jean caiu. E o Conca deu uma... Aqui, o Conca tem que soltar um pouco mais a bola, ele está prendendo muita bola. Aproveita e vê se sobe a produção também em casa, que o negócio está feio lá para você. Tua taxa de juros lá está zero. Caiu. Peraí, então, como é que você sabe? Você convive comigo na minha casa para saber se a minha taxa está alta ou está baixa? Ué, ele não é teu filho? Então ele se apresentou teu filho, rapaz, papai. Você, olha para mim. Legal, Gerson. Olha aqui, Gerson, espera aí, calma. Olha o perfil, olha o perfil grego. Olha o perfil da velhice. Como é que vai? Deixa eu ver. A cara dele. A careca é parecida. Tô falando, papai. A careca agora é parecida. Nega, papai. Ontem aconteceu... peraí, você não vem mais. Não, ela não vem mais, ela vai tirar férias. Olha aqui, Gerson. Eu não venho mesmo, Castilho, é feia! Graças a Deus, ela tá na boa. Agora, Gerson, ontem tiveram que improvisar o Diguinho de zagueiro, porque não tinha zagueiro. O Elivelto tomou uma contusão, saiu. E aí, meu querido? Isso aqui, ó, o Diguinho, gente, o Diguinho é menor do que o Gilson. Só que o Diguinho parece alto porque a trava é alta da chuteira. De zagueiro, o Diguinho... Diguinho é filho do Digão, né? Diguinho é filho de Digão. E o Digão é pai do Diguinho. Que é irmão do Diego São Germano, que tem 1,5 m, que é nosso diretor. E que se juntar os três não jogam nada. Não jogam nada. Mas quer uma notícia boa? O Diego Cavalieri, sabe que o Diego Cavalieri, ele é do Fluminense, mas quem resolve o negócio do contrato é o Celso Barros, que é o homem forte lá do Fluminense. É verdade. Então, tá acertando a renovação com o Celso Barros. Tem que ter um bom goleiro. O Diego Cavalieri é goleiro de seleção. Exatamente. E ele ficou uns 15 dias fora, tá certo? O negócio de discute, contrato e tal. Tomara. Doente, com problema também doente. Meio. Era mentira, já? É doente no bolso? Eu tô doente no bolso. Você tá doente no bolso, né? Ele foi lá, eu também. Ele foi lá, discutiu e tal. Agora, parece que vão renovar o contrato, porque ele é o titular, que ele é o principal ali. Então tem que voltar o cara. Não, porque o goleiro, coitadinho, botaram o Clever no gol. O Clever, no último jogo que a gente fez domingo contra o Cruzeiro, né, Gerson? Foi. Ele estava muito tenso, muito nervoso. E hoje o futebol tem um negócio que eu e ele a gente sempre fala. O cara pega a bola no meio de campo, atrasa pro quarto zagueiro dá pro back central, aí o back central atrasa pro goleiro, o goleiro dá um chutão, a bola volta. Isso. Hoje os caras não sabem mais jogar, fica só ali naquela, toca aqui, toca ali. E a gente, ontem gol da Alemanha. Narrou o jogo do Brasil. Aí é gol da Alemanha. Chutão. Ontem foi isso. Ontem foi isso. O Flamengo precisa. Irrita. O Flamengo precisando ganhar o jogo ontem, tocando bola para trás, como se estivesse ganhando. E o Goiás, a mesma coisa foi esse jogo com o Cruzeiro. O Fluminense todo enrolado na defesa e acabou que ainda deu uma sortezinha, porque Marcelo Moreno fez aquele gol,
Estava decidido, 3-2. O Cruzeiro começou a gastar o tempo. Finalzinho do jogo. O Kennedy fez o gol. Exatamente. Agora você falou um negócio importante ontem. Eu sempre falo coisa importante. Eu sei disso. Por isso que eu sou seu fã. Exatamente. Os 4 times do Rio de Janeiro, os 4, Flamengo, Vasco na Série B, Fluminense, Botafogo, os 4, não estão fazendo um grande campeonato. Nem na A, nem na B, que é o caso do Vasco. É verdade. Está tropeçando toda hora. É verdade. Se você pegar dos 4 times, você vai tirar, forçando muita barra, 2 bons jogadores. 2? Tecnicamente falando. Não, estou forçando barra. De cada um. está forçando uma barra já há muito tempo. Há muito tempo, é verdade. Mas força bem. Mas misturando o jogador e fazendo um cyber, um virtual, não, ou o jogador em destaque? Em casa mesmo. Em casa mesmo. Tá. Então tá bom. Em casa absoluto. Agora, Dé, você acredita que o Botafogo está a 2 pontos da zona de rebaixamento? Isso é preocupante. Você acredita que o Botafogo tem time para ficar lá em cima ainda, recuperar? Porque ontem jogou muito desfalcado. Mas, pô, tá com e quando é que o Carlos Alberto vai jogar? Falando disso aí, porra, aí tu tá querendo demais. Ô, meu querido. Aí tá querendo demais. Vai jogar quando, Carlos Alberto? É que o Carlos Alberto joga, tu tá querendo demais. E é bom jogador, hein? Amanhã nós vamos pintar, amanhã a gente volta. Amanhã você não trabalha com a gente. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o que tá escrito aqui no gesto. Daqui, tá escrito assim, ó. Bilhete? Daqui, ó. Não vou ler pra vocês, mas tá escrito: vou morrer de saudades da Isabelle Benito durante as férias. Vou morrer de saudades. Já adoro essa garota. Não vá. Vou morrer de saudades. Não precisava ler o bilhetinho. Hoje tem lançamento do livro do Clóvis Monteiro. Livraria Saraiva, Norte Shopping. Um beijo, Clóvis, o motivador do Brasil. Todo mundo às 4 da tarde prestigiando, meu amigo. Beijo pra vocês. E amanhã, tamo junto, câmera 3, todo mundo. Tchau. Até amanhã. Não vá. Hoje, passe sua noite com a